Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é o professor Sérgio. Estamos na Unifor, mais precisamente no laboratório morfofuncional, para gravar algumas aulas práticas para vocês que estão em casa. Nós vamos trabalhar com dois tipos de peças anatômicas, a peça anatômica natural e a peça anatômica artificial. Quando vocês tiverem acesso a essas aulas práticas, por favor, não divulguem nas redes sociais, em respeito à peça anatômica natural. Percebam que nós estamos trabalhando com todos os EPIs necessários para nos protegermos desse vírus que está solto. Acompanhe agora todo o conteúdo. Essa aula prática vai ser sobre a morfologia do sistema urinário e ela está inserida no bloco do CDP 6, onde a gente vai discutir vários aspectos relacionados a esse sistema urinário. Nós temos que atingir alguns objetivos nessa aula prática e esses objetivos são: primeiro, descrever a localização dos rins, identificar macroscopicamente os rins e suas estruturas, identificar as estruturas que fazem parte do sistema renal, ou seja, os ureteres, bexiga e uretra, e, por fim, correlacionar as estruturas anatômicas e suas funções. Vamos começar? Para a gente começar a estudar o rim, é interessante que a gente saiba a sua posição anatômica. Bom, esse aqui é o meu rim direito, onde aqui é o polo superior, polo inferior, face anterior, face posterior, borda medial, que está em contato com o plano mediano, borda lateral. Como é que eu sei que esse aqui é o rim direito e não é o rim esquerdo? Aqui na borda medial nós temos o hilo, que é a porta de entrada desse órgão. No hilo nós temos três estruturas. 1, 2, 3. Essas três estruturas são chamadas de veia renal, artéria renal e ureter. Ou seja, o ureter é uma estrutura que é posterior em relação aos vasos e no sentido descendente. Portanto, se eu colocar esse rim assim, o ureter vai ficar anterior em relação aos vasos, e não é. Então, esse aqui é o rim direito. Olha como é parecido, né? Aqui o rim natural, o rim artificial. A diferença são as cores, né? No rim artificial, fica até um pouco mais fácil, né? Colocar ele aqui na posição anatômica, tá? Aqui, ó, face anterior, face posterior, borda medial, borda lateral, polo superior, onde tem a glândula suprarrenal, polo inferior. Aqui na borda medial, a gente tem o hilo, que é a porta de entrada do órgão. No hilo, nós temos três estruturas. Olha como é mais fácil identificar numa peça artificial. Nós temos a veia renal, a artéria renal e o ureter. Percebam que a veia renal tem um calibre interno maior comparado à artéria renal. E o ureter é uma estrutura posterior em relação aos vasos e no sentido descendente. Se a gente abrir aqui o rim, a gente vai ver algumas estruturas internas. Bom, então foi feito aqui um corte frontal no rim direito. Aqui, ó, corte frontal no rim direito. Para a gente estudar a parte interna desse órgão. Lembrando, borda medial, onde tem o hilo e os vasos e o ureter, borda lateral, polo superior, polo inferior. Essa parte externa e mais clara eu chamo de córtex renal. Essa parte interna e mais escura eu chamo de medula renal. A medula renal é composta por várias pirâmides. Em cada rim tem cerca de 20 pirâmides renais. Então, uma pirâmide renal, outra pirâmide renal. Essas pirâmides renais juntas formam a medula renal. Entre essa pirâmide renal e essa outra pirâmide renal tem essa região. Essa região é chamada de coluna renal, que faz parte do córtex renal. Então, o córtex renal vem para cá e vem em direção aqui, separando duas pirâmides renais, tá? E lembrando que as pirâmides renais juntas formam a medula renal. A pirâmide renal, ela é assim chamada porque ela tem o formato de uma pirâmide, onde essa região aqui é a base da pirâmide e essa região aqui é o ápice da pirâmide. O ápice da pirâmide, essa parte mais pontudinha, ela é chamada de papila renal. Bom, tanto o córtex como a medula renal fazem parte do parênquima renal e é aqui que vai ser produzida a urina. Depois de ser produzida a urina, ela vai ser conduzida. Então, ela sai da papila renal e goteja para essa outra estrutura. Essa estruturazinha aqui é a primeira via de condução da urina, que ela é chamada de cálice renal menor. Então, em cada papila renal,
Associada a ela tem um cálice renal menor. Papila renal, cálice renal menor. Papila renal, cálice renal menor. E assim por diante. Esse cálice renal menor se junta com esse cálice renal menor, por exemplo, e forma um cálice renal maior. Então, cálice renal maior é o conjunto de cálices renais menores. Esse cálice renal maior se junta com outros cálices renais maiores e formam aqui a pelve renal. E a pelve renal é o início do ureter. O rim é um órgão par, ou seja, tem o rim direito e o rim esquerdo. E aonde eles estão localizados? Os rins estão localizados na cavidade abdominal, tá? Numa região posterior da cavidade abdominal. Existe uma membrana que passa por aqui. Essa membrana, ela é chamada de peritônio. A gente fala que o rim está por trás do peritônio, ou seja, ele é um órgão retroperitoneal. Lá na cavidade abdominal, ele está à direita e à esquerda da coluna vertebral, que estaria bem aqui. O rim direito, ele é inferior em relação ao rim esquerdo. Sabe por quê? Porque nessa região aqui, nós temos um órgão bem volumoso, que é o fígado. Portanto, o fígado empurra um pouco o rim direito para baixo em relação ao rim esquerdo. A função dos rins é produzir a urina. Depois que essa urina é produzida nos rins, ela tem que ser eliminada. Então, quais são os órgãos que eliminam a urina? Primeiramente, vem os dois ureteres, que seguem no sentido descendente em direção à bexiga. A bexiga é o órgão que armazena a urina até ela ser eliminada. Depois da bexiga, a urina segue pela uretra. Vamos diferenciar agora a bexiga masculina da feminina e a uretra masculina da feminina. Bexiga masculina, bexiga feminina. Percebam que a bexiga masculina é bem maior comparada à bexiga feminina. A bexiga masculina consegue armazenar cerca de 800 ml de urina, enquanto a bexiga feminina, cerca de 400 ou 500 ml. A localização da bexiga masculina e da feminina é na cavidade pélvica, só que a bexiga masculina está entre a sínfise púbica e o reto, ou seja, a bexiga masculina é um órgão médio em relação à sínfise púbica e o reto. A bexiga feminina também está na cavidade pélvica, mas ela é média em relação à sínfise púbica e o útero. Depois da urina ser armazenada na bexiga, ela tem que ser eliminada pela uretra. Vamos ver as diferenças entre a uretra feminina e a uretra masculina. Primeira diferença, a uretra feminina é pequena, tem cerca de apenas 4 centímetros. A uretra masculina tem cerca de 20 centímetros. Então, a uretra masculina é maior comparada à uretra feminina. Segunda diferença, a uretra masculina tem 3 divisões. Essa região aqui, que a gente chama de região prostática da uretra, isso aqui é a próstata, uretra prostática. A segunda divisão é a uretra membranosa, que é essa região aqui que atravessa o assoalho pélvico, e a outra divisão é a uretra esponjosa, que está dentro do corpo esponjoso do pênis, e é a última região da uretra masculina. A uretra feminina só tem apenas uma única divisão. Outra diferença é que a uretra feminina só leva a urina. Já a uretra masculina, ela pode levar a urina, mas também, em momento diferente, pode levar a ejaculação masculina.